Olá, meus amados e queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Desejo que vocês todos estejam bem, eu creio que vocês estão bem, e eu creio também que nenhuma praga chegará à sua tenda, amém? Nós estamos vivendo um momento único no nosso Brasil, em que nunca aconteceu em toda a história que um presidente da República pedisse a toda a nação que orasse e que jejuasse. E isso aconteceu. Tudo bem que de repente pode não ter partido do coração dele no princípio, mas nós sabemos que por trás disso tem conselheiros cristãos, evangélicos, homens de Deus, que o incentivou a fazer este jejum que será no dia de amanhã. E muitas vezes, irmãos, nós ouvimos às vezes falar sobre jejum e muitas vezes nós não paramos para perceber o significado do jejum. Nós sabemos que no livro de Mateus, Jesus ele falou de 4 coisas. No livro de Mateus, no capítulo 6, primeiro, Jesus falou sobre a esmola, de como dar esmola. Depois Jesus falou e ensinou os discípulos a orar, falou sobre a oração do Pai Nosso. Em terceiro lugar, Jesus Cristo falou do perdão. E em último lugar, Jesus Cristo falou do jejum. Então, irmão, você percebe o quanto é importante o dar esmola, o quanto é importante orar, o quanto é importante perdoar e o quanto é importante jejuar, porque Jesus aprovou todos eles. E nós sabemos que a parte principal de hoje que nós estamos falando é a respeito do jejum. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o jejum. Primeiro, para que serve o jejum? O jejum, primeira coisa, ele serve para que eu me edificasse. O jejum me serve para a minha edificação. Quando eu me edifico através do jejum, eu fico sensível ao Espírito Santo de Deus. Eu fico sensível a ouvir a voz de Deus. E Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 6, o versículo de número 16, Jesus ele falou assim: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que está em oculto, Ele te recompensará. Então a primeira coisa que nós vemos aqui a respeito do jejum é que o jejum é muito pessoal também. Por isso que eu disse, a primeira coisa do jejum é que é para que eu me edifique diante de Deus. Eu preciso ser edificado diante do Senhor. Então, o jejum é muito importante. O jejum, ele serve também para estimular a nossa fé. Não é verdade? Nós vemos lá no livro de Mateus, no capítulo de número 17, a palavra de Deus fala da cura de um lunático, que eu gostaria de ler para vocês, que diz assim: e quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondeu e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui. E respondeu Jesus ao demônio, o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: sai-te daqui e acolá, e há de passar,
e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Então você percebe? Então para quê? Eu falei para você agora há pouco que o jejum é para minha edificação. O jejum é para que eu aumente a minha fé. Por que eles não conseguiram expulsar o demônio deste moço? A palavra de Deus diz por causa da pequena fé. Faltava fé neles para expulsar aquele demônio. Então, o jejum também, ele estimula a minha fé. O jejum me faz aumentar a fé. O jejum, ele me faz eu ser mais que vencedor no Senhor, me faz ser sensível à vontade de Deus, o que Deus quer para mim e para você. Jesus, quando ele nos ensinou a orar, ele falou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus falou assim: seja feita a tua vontade. Jesus nos ensinou a que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. Mas se nós não for sensível ao Espírito, nós não saberemos qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Então o jejum nos deixa sensível. É claro que não é só o jejum, é claro que é um conjunto de coisas de nós servirmos a Deus, não é verdade? Então o jejum, a primeira coisa que eu falei sobre o jejum é que o jejum ele serve para a minha edificação, me serve para estar mais sensível a Deus. Agora, a segunda coisa que o jejum é importante para mim e para você é que o jejum também, ele muda um decreto, ele muda uma situação. O jejum ele muda. O jejum serve para várias coisas. Por exemplo, vem um decreto, nós temos um decreto no Brasil hoje, uma sentença de enfermidades e algumas mortes. Temos sentença, né, todo o Ministério da Saúde, sabe, as autoridades, eles estão falando que vão morrer pessoas vão pegar o vírus e assim por diante. E Deus é poderoso para mudar esse decreto demoníaco. O Senhor é poderoso para fazer com que este vírus pare imediatamente. Por isso a importância do presidente da República decretar isso para a igreja, a dar essa abertura, dizer: amanhã é dia de jejum. E eu espero, meu irmão, que você também esteja se preparando para esse jejum de amanhã. Não importa se você vai jejuar 12 horas, se você vai jejuar 24 horas, o importante é que você vai jejuar em prova, está conectado com todos os cristãos espalhados pelo Brasil inteiro, talvez até pelo mundo. É muito importante isso. Por que eu disse que o jejum também, ele muda o decreto? Os irmãos se lembram de Mardoqueu, de Ramã? Mardoqueu, ele não se dobrava diante de Ramã, e Ramã queria que Mardoqueu se dobrasse diante dele, lá no livro de Esther. E Mardoqueu não se dobrava, e isso fez ele pegar ódio dos judeus, ao ponto de ser feito um decreto que todos os israelitas, os judeus, seriam mortos. E qual foi a arma usada por Mardoqueu? Esther foi levantada para estar lá no palácio do rei. E Mardoqueu falou: será que não foi para isso que você foi levantado? E para isso, qual foi a Esther para estar na frente, para conversar com o rei? Ela teria que entrar no palácio, ela teria que chegar na sala do rei, e havia um decreto que se o rei não levantasse o seu bastão, ela morreria. Tanto ela como qualquer um que se aproximasse do rei estaria mortos. E o decreto dela foi esse. No livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Esther disse assim: fala a Mardoqueu, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. Ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe tinha ordenado. Então você percebe que o jejum, ele é uma arma poderosa contra o inimigo. Não é no braço, não é na força, mas é pelo Espírito.
As nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Você pode decretar com as suas palavras: esta praga não chega na minha casa. Esta praga, ela não chega na minha tenda. Não vai chegar. Porque eu creio no Deus que eu sirvo. Então, para que serve? Para mudar um decreto. Então, nós agora, com este jejum de amanhã, em nome de Jesus, nós vamos declarar: está cancelado este vírus para a honra e para a glória de Deus. Então, eu falei sobre duas coisas. A terceira coisa que o jejum é útil, é bom para nós, é quando Deus, Ele decide, como aconteceu na cidade de Nínive. Deus decretou, Deus fez um decreto que aquela cidade pereceria por causa do pecado. Por causa do pecado, aquela cidade, ela seria destruída. E como fazer agora? Como que nós vamos fazer? Já está determinado. Já está determinado o que iria acontecer. Já estava determinado naquele lugar. Irmãos, não vou contar toda a história porque o tempo é curto. Mas você olha, presta atenção. A palavra de Deus diz no livro de Jonas, no capítulo de número 3, versículo 4. Diz que Jonas começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia. E pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum. Vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e começou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre cinza, e fez uma proclamação, que se divulgasse em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem lhes pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e converterão cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Olha só, agora o jejum também ele serve para o arrependimento. Para o arrependimento. Irmãos, o mundo inteiro estão assombrados com este vírus. O mundo inteiro. Será que é o diabo? Claro que a ação é demoníaca, mas não é uma permissão de Deus. Alguma coisa foge do controle de Deus? Não. Deus quer que você morra? Não. Deus quer que você vá para o inferno, pereça? Não. O que Deus quer de mim e de você? Que eu e você seja salvo. Que eu e você seja libertos, que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados. Pode perceber que muitas pessoas, eu creio, que o Brasil inteiro estão de joelhos e estão clamando a Deus. Pessoas falando que saudade da igreja, que saudade dos cultos, realmente nós estamos com saudades. Mas nós vamos usar essa arma amanhã. Amanhã nós vamos jejuar e nós vamos clamar ao Senhor. E nós vamos pedir perdão a Deus pela nossa nação. Pedir a Deus pelos nossos pecados. E nós temos que nos incluir nisso, sabe por quê? Porque o Senhor quer que homens e mulheres de Deus que venham tapar a brecha. Eu e você vamos entrar na brecha para ver a glória de Deus. Para ver a glória do Senhor. Então eu creio que esse decreto ele vai ser cancelado para a honra e glória do nosso Deus. A vitória, ela virá em nome de Jesus Cristo. Eu peguei uma outra passagem da palavra de Deus, que está lá no livro de Jonas. O livro de Jonas, capítulo de número 2. Jonas, capítulo 2. O livro de Jonas, não, o livro de Joel, me desculpe. Joel, capítulo 2, o versículo de número 12. A palavra de Deus, ela diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes,
e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Olha que Deus lindo. Havia uma sentença para Judá e para Jerusalém. O povo estava corrompido. E veio o profeta Joel naqueles dias, profetizando sobre eles. Mas olha só, a sentença de morte veio para Judá e para Jerusalém. Mas o que Deus queria não era destruir a cidade, não era destruir essa tribo. O que Deus queria é que essa tribo se voltasse para Ele. Essa tribo se arrependesse dos seus pecados. Tanto é que eles se juntaram e se arrependeram. E do capítulo 3 ali, do capítulo 2 em diante ali, já começa as profecias do que iria acontecer nos nossos dias, o derramamento do Espírito Santo. É o que eu quero dizer para vocês, irmãos. Deus pode mudar essa história. Deus pode mudar todo esse noticiário que nós estamos ouvindo. Deus pode operar o milagre. Que nós venhamos a se preparar, que nós venhamos a ser igreja de verdade agora. Igreja de verdade. Igreja que clama, igreja que ora, e nós vamos nos arrepender juntamente com o povo ou pelo povo. Porque a maioria deles nem conhecem a Deus. Mas eu e você conhecemos a Deus. E através de Jesus Cristo, nós vamos nos levantar. E nós vamos clamar. E nós vamos nos arrepender dos nossos pecados, da corrupção, da iniquidade. E nós vamos profetizar a vitória para mim, para você e para toda a nossa família. Vamos declarar que o Brasil é do Senhor Jesus. Vamos declarar que a nossa casa, que o nosso lar é do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos agora orar. Orar pelo país, orar pela nossa família, orar pela nossa igreja. Vamos orar, queridos. Querido Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora, Senhor, pela nossa família, pelos nossos filhos. Oramos agora, Senhor, pela nossa igreja. Pai querido, oramos por todos os irmãos, todos os cristãos espalhados, Senhor, pelo mundo inteiro e pelo nosso Brasil, pela nossa cidade, pelos nossos bairros. Pai querido, eu quero orar pelo nosso país. Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa o pecado da nossa nação, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Tenha compaixão da nossa nação. Deus, tenha compaixão. Pai, aqueles que estão enfermos, Pai, nós declaramos cura e não morte, nós declaramos vida. Pai querido, nós oramos também, ó Deus fiel, oramos por aqueles que perderam ante querido, Senhor, com este vírus. Que o Teu Espírito Santo possa consolar o coração de cada um deles e que eles não desistam da vida e da batalha, Senhor. Porque eu sei, Pai, que tudo vai passar, mas a Tua palavra, o Teu reino vai permanecer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe.